Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a Pela Deusa Tarô. Eu sou a Fernanda. A gente está aqui mais um dia, graças a Deusa, para a gente dar uma olhadinha nas energias que vão rolar nesse momento. O que é que a coletividade está sentindo, quais são os influxos que estão vindo do universo para a gente entender. Eu vou começar aqui com o oráculo da árvore e pegar a energia e a mensagem para o nosso dia. Vamos lá. Eu espero que todos vocês estejam bem, com saúde, protegidos, em segurança. Semente. Semente é a árvore da sapucaia. Deixa eu ver o nome dela. Lecitis pissonis. Semente. Vamos ver. Página 30. Vamos lá, vamos ler o que é essa árvore. A árvore da sapucaia tem a nos dizer sobre a gente ser semente ou a gente entender o que é o semear. Vamos ver, vamos ver. Eu já estou aqui poetizando a coisa. Sementes são fagulhas de um esplendor futuro. Tão pequenas, elas são gigantes portadoras de vida e guardam um dos mais belos mistérios. Brotam corajosamente do escuro da terra rumo à luz do sol, e ninguém pode fazer esse percurso por elas. A travessia é silenciosa e solitária, mas eis que, numa bela manhã, o milagre da vida se revela. A sapucaia é uma árvore majestosa que cuida de suas saborosas sementes como verdadeiras joias. Ela produz uma belíssima cumbuca, onde as guarda com todo cuidado, pois sabe que, embora pequenas, cada semente contém em si a força da floresta. O mesmo se passa com a consciência que nos habita, uma centelha que, quando desperta, pode nos levar para novos patamares da existência. O processo é interno e individual. Cuide de suas sementes como a sapucaia. Semeie a sua luz. Ai, que lindo, pedindo para a gente ser semente, para a gente mostrar aquilo que a gente tem melhor e proliferar por aí. Essa nossa luz, esse nosso jeitinho, isso que a gente tem de maravilhoso. Gente, não sei se vocês perceberam, mas eu tô levemente rouca. Sabe o que é? Ontem teve uma passeata aqui na rua do pessoal contra o lockdown, contra a fase roxa que estamos vivendo aqui em São Paulo. É lógico que eu tive que me juntar aos meus inúmeros vizinhos aqui e ir para lá, para a varanda, gritar fora Bolsonaro. E eu gritei até quase perder a voz, né? Vamos lá. Vamos ver o que as cartas têm a nos dizer hoje. Eu vou usar aqui o oráculo... Não, o oráculo não. Vou usar o tarô da bruxa moderna. Para a gente pegar aqui qual que é a mensagem. Qual que é a nossa força? 7 de espadas como força. Tá. O 7 de espadas como força eu sempre entendo como angariar informações a respeito de alguma coisa que não está muito clara. Então pode ser que tenha alguma situação que a gente esteja olhando e falando assim, será que estão me falando toda a verdade a respeito disso? Tem alguma coisa que está sendo escondida? Eu vou atrás disso aí. Eu vou querer saber qual é o fundo da questão disso aí, tá? Então o 7 de espadas como força é meio que um roubo de dados do bem. É a gente se prevenir quando a gente pressente que tem alguma coisa que está sendo feita às escondidas da gente ou que está sendo feita com más intenções. Na verdade, é o coração da questão. Eu estou falando força, 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 mas é o coração da questão, né? Aham. Então, aqui tem uma outra interpretação. Me desculpem. Olha só.
Bom, mas eu já falei, o 7 de espadas tem muito essa coisa da gente de repente perceber que tem alguma coisa que está acontecendo e que não está sendo dita, não está sendo falada, que tem alguém agindo por trás da gente, pelas nossas costas, tá? Então é isso, vamos ver a nossa força em relação a isso, já que esse é o coração da questão. Eu mudei de ideia, eu vou pegar uma carta para esclarecer esse coração da questão, antes de mais nada. Me dá uma carta para esclarecer esse coração da questão. Por que esse 7 de espadas está aqui? Por que o 7 de espadas está aqui? Olha, caíram essas duas cartas nessa posição, o Hierofante e o 7 de paus. Tá, olha. O Hierofante em posição de desafio, para mim, sempre é aquela estrutura, aquela tradição, aquela pessoa em cargos de poder que precisa ser confrontada, precisa que alguém vá lá e pergunte assim, mas escuta, me fala aí. Me fala o que você está fazendo. É um confrontar a máquina do poder, tá? Deixa eu tirar um pouco esse óculos. É um confrontar a máquina do poder. E aqui o 7 de paus, para mim, ele fala muito sobre você manter a sua posição e falar aquilo que você acha, defender a sua opinião, defender o seu ponto de vista. Então, pode ser que no dia de hoje a gente seja... pode ser que exista uma tentativa de manipular por parte, por exemplo, da mídia, porque o Hierofante é a mídia, por parte do governo, porque o Hierofante é o governo, por parte de qualquer pessoa que esteja, por exemplo, numa situação em que ela passa os saberes tradicionais. Então pode ser um padre, pode ser um guru, pode ser um pastor. Então hoje é o dia da gente olhar para essas instituições e para essas pessoas com um olhar crítico, sabendo que muito do que acontece nesses lugares com essas pessoas não é falado. É tudo feito para que a gente realmente não saiba. É um roubar de pertencimento. Porque o 7 de espadas é a carta do ladrão. Pega ladrão que está no poder, tá? E o 7 de paus e 2 setes aqui na mesa me fazem pensar que isso é extremamente importante que a gente perceba. E principalmente, 7 são 14. 1 mais 4, 5. 5 é o Hierofante. Então eu estou sentindo aqui uma mensagem muito grande, muito forte, muito pesada, para que a gente realmente lute contra o que está sendo empurrado garganta abaixo para a gente por pessoas que estão no poder, tá? E aí pode ser um chefe na sua vida, pode ser um pastor na sua igreja, pode ser o governo federal, governo estadual, enfim, pode ser qualquer instituição, pode ser a mídia, pode ser que a mídia não esteja falando tudo aquilo que ela sabe. E, bom, isso aí a gente já sabe, né? Vamos lá, vamos ver qual que é a nossa força em relação a essa situação. O que a gente pode fazer além da gente defender a nossa opinião, que é o 7 de espadas aqui. Defender não só a nossa opinião, mas as nossas ideias, o nosso lugar. Olha, vieram 2 cartas aqui. O Pajem de Copas e a carta do Pendurade, como força para a gente no dia de hoje. Vamos lá. O Pendurade faz um sacrifício. O Pendurade tira um tempo
para entender determinadas coisas. E entender prestando atenção nos sinais do universo, porque é isso que o Pajem de Copas faz. O Pajem de Copas é aquela criatura sonhadora, conectada, que tem a intuição aflorada e pode, através dessa pausa que o Pendurade pede para gente, enxergar os sinais de que alguma coisa não está sendo feita às claras, tá? Qual que é o nosso desafio em relação a essa situação? Qual que é o nosso desafio em relação a essa situação? Pulou um rei de ouros aqui, mas ele não saiu do baralho. Então, só para a gente conversar um pouco com ele, nosso desafio é a gente ter autoridade sobre os nossos domínios, vamos dizer assim. Manter a estabilidade onde a gente, naquilo que nos estrutura. Manter a autoridade sobre a nossa vida, sobre aquilo que nos estrutura. O imperador, o nosso desafio é a gente assumir o nosso poder. Exatamente. O rei de ouro já tinha meio que tentado pular aqui do deck explicando isso, né? E eu comecei a falar, enquanto eu estava falando sobre o rei de ouros, eu estava falando, nossa, eu estou falando sobre o imperador. E realmente todos os reis, eles são emanações do imperador nos arcanos menores. E aí aparece o imperador aqui, gente, o imperador que fala que, ó, o seu desafio, o nosso desafio, o meu desafio pessoal é tomar as rédeas da nossa vida, enxergar o nosso poder, não entregar o nosso poder de bandeja para outras pessoas. O imperador, ele tem as rédeas do reino dele, ele tem o poder decisório. E muitas vezes a gente acha que a gente não tem poder, né? Muitas vezes a gente acha que o poder está com outras pessoas, porque nós somos apenas pobres cidadãos aqui. Mas nós temos poder. Nós temos várias maneiras de exercer o nosso poder. Falar a nossa verdade é uma maneira que a gente tem de exercer o nosso poder. Confrontar o poder estabelecido, as instituições que estão por aí, também é um poder, né? Então, olha só que mensagem redondinha que veio hoje pra gente, né? E aí eu tô pensando que a gente ainda tá sob os influxos da lua nova, né? E a lua nova pede para que a gente renove muitos dos nossos votos, para que a gente reavalie muitas coisas e veja como é que a gente gostaria de seguir daqui para diante. Então eu fico imaginando que essa mensagem é uma mensagem bem clara para que a gente assuma o nosso poder, para que a gente enxergue, principalmente com o enforcado. Aqui toda vez que o enforcado vem, é como se ele pedisse para a gente mudar completamente a maneira como a gente enxerga uma coisa. Então, para a gente passar, não nos enxergar sem poder, sem capacidade de lutar contra uma coisa que já está estabelecida. Não, muito pelo contrário, para que a gente enxergue e tome posse do nosso poder, para que a gente possa confrontar situações em que claramente as coisas estão sendo feitas sem o bem maior em vista, estão sendo feitas com motivações pessoais e corruptas, né? E tomar uma atitude, é como se, essa carta do 7 de paus é muito assim, tomar o púlpito, sabe? Levantar a voz para que todos ouçam aquilo que a gente tem a dizer, defender a nossa opinião. É isso, já falei, já me repeti, eita caramba. Deixa eu tirar uma carta aqui dos anjos ancestrais. Qual o conselho que vocês têm pra gente no dia de hoje? E aí, olha só, eu olhei aqui e lembrei da semente. E a semente, com essa carta do 7 de paus aqui, para mim, fala muito.
É um discurso, é a gente jogar as sementes de uma nova consciência. Quando a gente fala aquilo que a gente acredita, quando a gente defende o nosso ponto de vista, nós estamos abrindo a mente de muitas pessoas. De muitas pessoas. Muitas pessoas que muitas vezes não sabem pensar por si. E aí não é uma coisa tipo assim, imagina, todo mundo sabe pensar por si. Não. A sociedade como um todo, ela faz com que a gente seja criado, educado, manipulado, para que a gente não tenha opinião própria, para que a gente siga a opinião alheia, para que a gente seja rebanho. Então é importante nesse momento essa individualidade da gente dizer, eu acredito nisso, eu defendo isso. Isso para mim é esse espalhar das sementes, é espalhar de conhecimento, é espalhar de coragem de defender a própria opinião, sabe? Olha, mas a carta do anjo da guarda tá aparecendo aqui direto para mim, então eu já vou falar que essa é uma mensagem canalizada diretamente dos nossos anjos da guarda. Ela pula direto aqui. Vamos lá. A gente tirou a carta da sábia. A sábia, a anciã, a bruxona, que sabe muita coisa porque ela já passou por muita coisa. Ela entende o mundo sem a dualidade do certo, do errado, do positivo, do negativo, né? Muitas vezes a gente usa essas nomenclaturas, mas para poder comunicar alguma coisa, mas na verdade a gente sabe que nem tudo é tão preto e branco assim, nem tudo é bom e ruim. Existe todo um meio, né? E aí a sábia fala, cresça dentro da situação atual, ou seja, cresça mesmo em meio a essa crise gigantesca que a gente está passando. Aí eu fico imaginando aqui, se agora não é a hora da gente falar aquilo que a gente acha, da gente questionar como a gente está sendo tratado pelas autoridades, quando vai ser? Gente, é isso que eu tenho para hoje, para esse momento pelo menos. Fiquem comigo para o conselho para os signos e a gente se vê amanhã.